Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo. Olha eu aqui de novo, fazendo mais uma videoaula para vocês. Como vocês perceberam, eu estou tentando trabalhar mais com o livro didático de vocês, para que lá vocês tenham sim um material de apoio. Estamos agora então na parte 24, vocês podem estar usando o livro de vocês. E lembrando, bem importante, a sua organização é o seu sucesso. Então não esqueça de se organizar, fazer as atividades. No final dessa videoaula terá alguns exercícios. Amanhã terá outra videoaula para completar o nosso ciclo de aula semanal com mais exercícios. Na outra semana faremos a correção dos exercícios e depois uma atividade avaliativa. Muito bem? Então, com qualquer dúvida que possuir, continue nos chamando nas redes sociais. Quem não tiver acesso muito, pode também conversar com o líder, né? Ele tem os meus contatos aí. E quem tem, pode ir chamando. Sei que bastante de vocês já me chamou, dúvida de algum exercício, né? A gente está aí disponível. É uma forma diferente, porém não é impossível. Eu já percebi que os alunos que são destaques lá em sala de aula, com a presença do professor, também estão sendo destaque aqui pela persistência de ler mais, estudar, né? Agora, um pouco diferente para vocês também, para nós, mas não é impossível. Então, vamos se ajudar, que no final todos nós saímos ganhando. Muito bem, gente boa. Quem ainda não está muito adequado, tu sabe de algum coleguinha, instiga ele a vir para a plataforma, fazer as atividades, assistir as videoaulas, que aí tem um aparato melhor, tem uma explicação, uma troca de ideia, um feedback um pouco mais, digamos assim, melhor do que se fosse só pegar as atividades impressas, né? Que aqui a gente consegue trocar bastante informação. Então, iniciando aí, propriedades da adição. Ao estudar a adição de números naturais, vimos que essa operação é comutativa e associativa. Preste bem atenção nessas duas palavras. Veja bem, ó. Vimos que essa operação é comutativa e associativa. E que o zero, junto a isso ainda, é um elemento neutro. Então não adianta eu querer fazer uma comutativa com o zero que não vai me resolver, não vai mudar, não vai alterar o resultado, né? Então essas propriedades também são válidas para a adição de números inteiros. Então vamos observar. Ó. Em uma adição de dois números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. E isto é uma operação comutativa. Não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Então perceberam? Ó, entre a comutativa e a associativa, aqui nós já estamos nesse pequeno conceito, vendo uma operação comutativa, aonde o autor diz: em uma adição de dois números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, nós temos aqui alguns exemplos que mostram para nós esta operação comutativa. Eu tenho lá então negativo 20 mais positivo 5. A minha resposta é negativo 15. Agora vamos fazer a comutativa. O 5, a parcela, vem primeiro. Então, positivo 5 está ocupando agora a primeira posição, mais negativo 20. A resposta continua a mesma. Portanto, colocando um sinal de igualdade, ele diz para a gente que esta operação aqui é comutativa àquela, né? Então, eu só alterei a ordem das parcelas. Negativo 20 veio primeiro, negativo 20 veio depois. Positivo 5 veio depois e positivo 5 veio primeiro. Então aqui mostrando a igualdade. Então lembrando bem que essa ordem das parcelas que não alterou a soma, nós chamamos isso então de operação comutativa. Combinado? Na sequência, nós temos aí, ó, em uma adição de 3 ou mais números inteiros, podemos associá-las, ou seja, podemos usar associativa de modo diferente, sem alterar a soma. Então, se perceberam, a associativa eu só vou poder estar usando aí quando eu estiver diante de algo que tenha 3 parcelas ou mais, que é o caso deste exemplo aqui. Eu tenho positivo 3 mais negativo 7 mais negativo 2. Eu posso aqui então fazer uma associativa, né? Então, podemos associar as duas primeiras parcelas, como estão percebendo aqui. Ao associar as duas primeiras, a gente coloca ela no colchetes, ó.
3 positivo mais negativo 7 mais negativo 2. Então, da minha primeira associativa, eu já obtive um resultado. Observa bem, ó. Positivo 3 mais negativo 7, eu tive como resposta negativo 4. Esse negativo 4 é oriundo desta minha associativa aqui, correto? Depois eu tenho lá mais negativo 2. E a minha resposta foi negativo 6. Observando que ao invés de eu usar uma associativa nas duas primeiras parcelas, eu posso também usar nas duas últimas parcelas, como foi feito neste exemplo. Então vejam só, positivo 3 mais, aqui eu tenho a minha associativa, por isso foi colocado esse colchetes, olha. Associamos então negativo 7 mais negativo 2 e passamos a ter positivo 3 mais negativo 9 e a minha resposta é a mesma, negativo 6. Então tu vê que nas minhas operações aparecem valores diferentes em função da associativa que a gente fez, né? Mas o resultado final é o mesmo. Aqui nós somamos positivo 3 com negativo 9. E aqui nós somamos negativo 4 com negativo 2. Ambos o mesmo resultado. Usando os mesmos números, só que organizando eles de forma diferente. Associando os dois primeiros números, ou seja, as duas primeiras parcelas. E no segundo momento, as duas últimas. E aí vem o que nós comentamos anteriormente. O número 0 é o elemento neutro da adição de números inteiros. Então ele mostrou para a gente aqui. Positivo 3 mais 0 é exatamente igual a 0 mais positivo 3. Tá? Teria o mesmo resultado. Assim como negativo 10 mais 0, como o 0 é neutro, não vai acrescer valor e nem subtrair valor. Eu continuo com o meu resultado negativo 10. Tudo bem, então? Isso nós estamos na página 25, anteriormente na página 24, né? E assim vamos. Agora nós temos aqui a subtração de números inteiros. Essa subtração de números inteiros, até então a gente estava vendo adição, prestar um pouquinho atenção nos sinais, tá? Mas durante a aulinha vocês vão percebendo e é bem fácil, tá? Em determinado dia, a temperatura em Londres era negativo 3 graus Celsius e em Viena, negativo 12 graus Celsius. Nesse dia, um turista viajou de Londres para Viena e percebeu a mudança de temperatura. Veja como podemos apresentar a diferença entre a temperatura registrada em Viena em relação à registrada em Londres, né? Em Viena, então, negativo 12 graus Celsius e em Londres, negativo 3 graus Celsius. E isso vamos utilizar agora uma reta numérica, né, para ficar um pouquinho mais fácil nós entendermos. Acompanhe aí. Que diferença foi essa? Então, vejam só. Ele estava no 3 negativo, saiu e foi para o 12 negativo. O espaço que a gente tem aqui passou a ser, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a diferença é de 9 graus Celsius, né? Claro que a gente pode, ao invés de usar a reta numérica também, nós podemos fazer uma operação, né, apresentando isso, né? Olha só, a operação representa a situação, é a subtração. Então o que eu vou ter aqui, ó? Negativo 12 menos negativo 3. Aqui é interessante observar a evidência, que em matemática nós chamamos de evidência, também conhecida como parêntese. A gente vai observar dois sinais. Logo após a palavra subtração, não tem nenhum sinal, né? Pode observar, não tem. Então significa que aqui é positivo. Por não ter nada, é positivo. A parte interna é negativo. Então eu posso dizer que o valor que está na parte interna com o 12, o sinal que está, é diferente do que está fora. Então aqui é negativo e aqui é positivo. Posso dizer então sinais diferentes, pensando fora e pensando dentro, correto? Quando eu for lá para o 3 negativo, eu tenho a evidência também. Aqui está a evidência. Então eu penso o seguinte, ó,
sinal fora e sinal dentro, pensando no 3, correto? Sendo assim, eu posso dizer sinais iguais, correto? Sinais iguais, observa. Vamos voltar aqui novamente. Aqui não tem nenhum sinal aqui fora. Quando não tem, subentende que é positivo. Então, fora e dentro, sinais diferentes. Pensando no 12. Pensando no 3, sinais dentro e fora, ó, iguais. Então, sinais iguais, sinais diferentes, correto? Então, a regrinha diz assim: quando os sinais forem diferentes, continua negativo. Quando os sinais forem iguais, passa a ser positivo. Então, esse 3 negativo aqui passa a ser positivo nesta operação. Por isso que eu digo assim: 12 negativo com 3 positivo, eu tenho negativo 9. Tá? Por isso que surgiu o negativo 9. Eu tenho aqui uma subtração. É importante cuidar o joguinho de sinais que a gente fala, né? Aqui nós vamos analisar um pouquinho mais. Ó. Agora veremos como efetuar a subtração. Vamos posicionar aqui para nós não atrapalhar. Né? Isso. Ó. Agora veremos como efetuar a subtração de dois números inteiros. Para isso vamos considerar a subtração. Olha que interessante. Positivo 3 menos positivo 2. O que eu posso dizer? Parte externa não tem nada positivo. Sinais iguais. Então, o 3 continua positivo. Parte interna positivo. Parte externa do 2 negativo. Sinais diferentes. Então, o 2 passa a ser um número negativo. Embora você está vendo aqui mais 2, mas em função da operação de subtração, sinais diferentes. Esse 2 é negativo. Muito bem? Então, vamos lá. Note que negativo externo, positivo interno. Então, esse menos mais é o oposto de mais 2. O que é o oposto de mais 2? O oposto de mais 2, né, ou de 2 positivo, é 2 negativo, ou negativo 2. Então, eu tenho que entender que quando eu enxergar esse número 2 com esse formato aqui em uma operação, sinais diferentes, negativo 2. Tá? Então, isso aqui é negativo 2. Esse é o valor dele. Ele vale isso. Então, podemos dizer que positivo 3 menos, que é a nossa subtração, positivo 2, é o mesmo que, olha que interessante, positivo 3 mais negativo 2. Por quê? Sinais diferentes, negativo 2. Sinais diferentes, negativo 2. Tá? Então, só mudou a posição do sinal, mas continua sendo, então, negativo 2. Logo, podemos efetuar a subtração da seguinte forma. Ó, positivo 3, aqui nós temos a subtração, então, menos positivo 2. Passamos a ter, então, que positivo 3 mais menos, que esse mais menos é a mesma coisa que menos. Passa a ser igual a positivo 1. E quando é positivo, não é preciso colocar o sinal de mais. Então, aqui fica apenas 1. Mas se colocar não está errado. Então, observaram bem isso aqui? Olha, sinais diferentes é negativo. Então, seria a mesma coisa que eu pegasse apenas e colocasse assim, ó, 3 menos 2. Né? 3 menos 2. Conferindo os cálculos da diferença das temperaturas. Negativo 12 menos negativo 3, como você pode observar, esse valor aqui, ó, sinais iguais é positivo. Por isso que a gente somou lá. Então, negativo 12 mais positivo 3. Passei a ter negativo 9. Tudo bem? Veja mais alguns exemplos. Olha, nós temos aqui positivo 5 menos negativo 4. O que nós estamos observando aqui? Nós estamos observando que esse valor aqui, esse sinal aqui e esse aqui são iguais. Então, se são iguais, a gente fala sinais iguais, positivo. Por isso que eu tenho aqui, a minha resposta é 9. 5 mais 4, ou positivo 5 mais positivo 4. Porque esse 4 aqui
é um número positivo escrito de outra forma, em função da subtração. Sinais diferentes seria negativo, mas aqui os sinais são iguais. Agora aqui eu tenho sinais diferentes. Observa. Então eu tenho negativo 7 menos positivo 4. Então esses dois são negativos? São. Então seria a mesma coisa que eu somasse aí, então, um valor negativo. Eu continuo com menos 4 aqui, então eu vou ter lá negativo 7 mais negativo 4, que eu passei a ter negativo 11. Então, embora esse número 4 aqui tenha um sinalzinho de positivo, estou observar, opa, mas a operação é positiva, é que eu tenho o seu valor positivo dentro da evidência, ou seja, dentro do parênteses, e na parte externa tem um sinalzinho de menos. Então, sinal de fora, sinal de dentro, diferentes, ele é negativo. Iguais, ele é positivo. A subtração de dois números inteiros é calculada adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo, que é o que a gente fez aí, né? E aí a gente vai estar observando esse seu oposto, se ele vai ficar com sinal positivo ou negativo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Não esqueçam então de vocês ir lá, olha, fazer os exercícios. Na página 25, vocês fazem lá o 34 e o 35 do livro de vocês. E na página 28, vocês fazem o 39, o 40 e o 41. Semana que vem, a gente fará nas outras aulas a correção do exercício. Tudo bem? Um abração a todos e bons estudos. E amanhã a gente posta uma sequência de uma outra mini vídeo aula para complementar a nossa carga horária da semana, tá? Fiquem todos bem, se cuidem. Um abração a todos. E não esqueçam que o foco no estudo passa a ser aí o sucesso de vocês, tá? Então o sucesso de vocês vai depender aí de cada um, de cada uma.